Olá, este é o Jornal do Empreendedor, a terceira edição dele. Seja muito bem-vindo. Durante 30 minutos, só informação de qualidade, as notícias que o empreendedor brasileiro precisa saber. Eu sou Milena Machado, muito prazer, e aqui você é sempre muito bem-vindo. Fique comigo. Microempreendedores rurais do Centro-Oeste terão financiamento especial para a expansão de negócios. E os primeiros contratos já foram assinados na AgroBrasília. Na Bahia, a Oil Gas Energy, o Sebrae ajuda empresários de pequeno e médio portes a internacionalizar os seus produtos. E na São Paulo Fashion Week, as tendências da moda e muitos novos negócios para os pequenos e microempreendedores do setor. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, no Jornal do Empreendedor, terceira edição. E a gente abre o telejornal desta noite com a boa notícia para os microempreendedores rurais do Centro-Oeste do Brasil, que vão contar com financiamento para a expansão de negócios. Os acordos foram assinados nesta sexta-feira na AgroBrasília, Feira de Tecnologia no Agronegócio, que acontece na capital da República. A reportagem é de Márcio Fontinelli. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, chegou à AgroBrasília no início da manhã e foi direto aos estandes de negociação da feira. De lá, seguiu para o espaço do Banco de Brasília, o BRB, onde foi recebido pelo presidente da instituição, Paulo Henrique Costa. Os contratos assinados têm como objetivo ajudar os produtores na compra de máquinas e equipamentos agrícolas e no custeio da produção de grãos, com taxas e condições diferenciadas. Assinamos contratos com diversos produtores, principalmente ligados a custeio e investimento, ligado à produção de soja, produção de trigo e a máquinas e implementos agrícolas. Assinamos também um contrato especial com a John Deere, com a Macampo, que é a revendedora da John Deere no Centro-Oeste, no DF, no Tocantins, em Goiás, em que nesse contrato a gente fornece condições especiais de redução de taxa de juros para quem comprar na feira os implementos, os equipamentos da John Deere. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando de financiamento em 5 anos, em que a gente financia 100% do equipamento com taxa de 0,99 ao mês. São condições imperdíveis. O presidente do banco destacou a importância da iniciativa para o crescimento de micro e pequenos empreendedores rurais. A atuação coordenada de um banco, de parceiros, de revendedores, numa feira é chave para que esses pequenos produtores tenham tranquilidade, segurança, entendam das condições de negócio, possam comparar as ofertas que têm e se planejar. A gente está 1 mês e meio do início do ano safra, esse é um momento ótimo para que se organizem e tenham acesso às melhores condições. E veja, quando a gente está falando disso, a gente está falando de custeio, a gente está falando de investimento, a gente está falando de recursos para armazenagem, para comercialização, é a hora. Parceria que foi comemorada pelo governador de Brasília. Essa carta de crédito, a cooperativismo, que é muito importante na nossa região e que tem ajudado muitos produtores. Então o BRB entrega essa carta de crédito e nós vamos continuar trabalhando firmes para financiar cada vez mais e melhor o produtor rural do Distrito Federal. Além do crédito rural, o governador anunciou a redução das taxas pagas pelos produtores regionais ao IBRAM, Instituto Brasília Ambiental. A ideia é reforçar a competitividade desses empreendedores, que na maioria dos casos são MEIs. Durante a visita, o governador falou sobre a terceira etapa da Rota da Fruticultura, o programa desenvolvido entre o Distrito Federal e mais 33 municípios de Goiás e Minas Gerais, reúne toda a cadeia produtiva do setor, incluindo associações, grupos comerciais e distribuidores. Gera quase 3 mil empregos e movimenta, em média, 25 milhões de reais por ano. É isso que nós temos a Emater, um dos grandes produtores que nós temos aqui, ajudando na técnica rural, desde o pequeno produtor rural até o maior produtor. E agora, entrando na rota da fruticultura, nós vamos crescer muito nessa parte.
E como o Brasil é diverso, né, gente? Olha, a AgroBrasília vai até amanhã na área agrícola do Distrito Federal. São esperados mais de 150 mil visitantes nos 3 dias de evento. A movimentação financeira deve passar dos 4 bilhões de reais. Mais informações ainda dá tempo de você visitar, né? Tem sábado ainda. Confira agora mesmo no site oficial do evento, agrobrasilia.com.br. E agora nós vamos saber as notícias direto de Salvador, onde acontece o Bahia Oil and Gas Energy, um evento do setor de petróleo e gás. Nele, o Sebrae ajuda os empresários de pequeno e médio portes a conseguirem não só se manterem no mercado, como também a crescer e a internacionalizar os seus produtos. Um incentivo a mais para a profissionalização nesse segmento. Crise de 2015, a empresa de Miguel Roca fazia distribuição de produtos de vedação industrial. Depois de quase fechar as portas, o empresário se reinventou com a ajuda do Sebrae. O Sebrae, ele não só abriu a porta junto aos nossos, hoje, clientes, coisas que a gente tinha dificuldade pelo momento da dificuldade, e hoje, graças a Deus, a esses encontros, essa profissionalização que a gente aprendeu com o Sebrae e está participando, foi muito importante. Foi a diferença do antes e o agora. Isso é importante também pelo contato que a gente teve com outros empresários, que também fazem parte desses programas, que muitas vezes a gente criou parcerias sólidas. A empresa de Marcelo também passou por dificuldades, chegou a fechar. Mas com o apoio do Sebrae, eles viraram o jogo. Desenvolveram tecnologia, ganharam um mercado internacional, cresceram. Hoje a gente tem 5 certificações que nos elevaram a outro patamar, que hoje possuímos, por exemplo, consulta de todo mundo para produtos que nossa empresa, pelas certificações, se tornou uma empresa classe mundial. O leilão de campos de prospecção que não eram explorados pela Petrobras aqueceu o mercado de petróleo e gás no Brasil. Uma mudança no setor que abriu possibilidades para o micro e pequeno empreendedor, que precisam estar atentos às oportunidades. Uma das coisas que o empreendedor precisa fazer é buscar informação. E o Sebrae trabalha levando conhecimento para os pequenos empresários. Entre as ferramentas disponíveis está o portal PetroSupply, com conteúdo do setor e do mercado petroquímico para facilitar a entrada dos novos empreendedores na cadeia produtiva, se tornando fornecedores dos novos atores que estão entrando no mercado. O que o Sebrae tem feito? A gente tem trabalhado com essas produtoras, com essas novas operadoras, como é o processo de compras, a política de compras deles. O Sebrae tem uma parceria com a ABPIP, que é a Associação Brasileira de Produtores Independentes de Petróleo, para poder fazer com que a política de compra desses novos operadores seja unificada, para que a gente possa saber quais são as certidões, o que essas empresas exigem, para que a gente possa preparar os pequenos negócios para serem fornecedores. E aí, para fornecer, precisa ter certificação, precisa olhar, precisa ter certidão. Tudo isso a gente apoia. O Sebrae tem soluções do Sebrae Tech, por exemplo, que podem ser utilizadas pelos pequenos negócios para obter essas certificações que essas operadoras exigem na hora de comprar. Muito bem. Chegou a hora da nossa entrevista ao vivo com o empreendedor do dia, que é uma mulher, uma mineira que resolveu começar do zero, criando um novo tipo de queijo vegano feito com leite de castanha de caju e um tipo de fungo também. Diferente, né? Essa receita é de sucesso, viu? Da mestre queijeira Virgínia Cândida, que criou a startup Viveg em 2017, lá em Jeceaba, interior de Minas Gerais. Oi, Virgínia, é daí que você fala ao vivo com a gente? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Milena. Um prazer estar aqui falando com você, querida. Obrigada. Obrigada. De que cidade você fala? De Jeceaba mesmo? Não, estamos em Belo Horizonte. Ah, capital, Belo Horizonte, muito bem. Quer dizer que depois dessa receita aí ter virado sucesso em 2017, ano passado você e sua sócia acabaram transferindo a fábrica, é isso? Para Belo Horizonte, por isso que você está aí? Né? Sim, nós transferimos a fábrica aqui para Belo Horizonte em 2020, né? Tá. Antes disso, ela funcionou lá em Jeceaba, a partir de 2016.
Ah, então ficou 4 anos lá no interior e agora já está na capital. E aí, também ouvi dizer que vocês, depois de terem feito essa transferência, ampliaram a produção, né? Fazendo não só queijo de corte cremoso, como também produzindo manteiga e iogurte, e já faturam aí R$100 mil por mês. Isso, a gente cresceu muito a nossa produção, né? A princípio era uma produção muito pequenininha que só atendia a demanda por cursos, né? A Viveg, ela nasceu com essa finalidade de ensinar as pessoas a produzirem os próprios queijos veganos, plant-based, em casa. E a partir dos cursos foi crescendo essa demanda pelo produto. Então, eu já abri uma pequena fábrica lá em Jaciaba para levar esses queijos para a degustação nos cursos. Então, as pessoas passaram a conhecer o produto, a gostar, e algumas decidiram produzir em casa, mas a grande maioria queria a praticidade de comprar o queijo pronto, né? Então, eu precisei ampliar muito a nossa produção, e aí trouxemos, né? Eu trouxe para Belo Horizonte, com a ajuda da minha sócia, a Viveg para cá, para uma estrutura muito maior, muito mais preparada para a gente dar conta desse mercado. Entendi. Nossa, pelas imagens que eu estou acompanhando aqui, quantos produtos você faz? Um monte, né? Perdi até as contas. São muitos. A gente hoje tem 20 itens na nossa linha de produção. Que legal. Manteiga, queijos diversos, né? Queijos para o dia a dia, como a mussarela, essa que tá, o requeijão em barra, quer dizer que é um produto muito tradicional aqui em Minas. Gente, né? Olha que delícia esse no fogo do fogão. Delícia. Que delícia. Dá para fazer assim e fica bom direto no fogo mesmo, assim? No fogo a gás fica bom? Fica ótimo. Isso aí eu fiz porque é uma memória efetiva. Meu pai fazia isso pra gente quando eu era criança, né? Mas no fogo da churrasqueira, geralmente, não é? Do carvão, fogo de carvão? Na praticidade, assim, do dia a dia, no cafezinho da manhã, meu pai sempre ia lá, dava uma queimadinha, assim, requeijão e me dava. Então, eu acabei mostrando isso porque tem essa relação. Que delícia. Olha, eu tô achando tudo muito bonito. A apresentação, né? O jeitinho como você colocou tudo. Você capricha, é muito caprichosa. Eu tô percebendo, uma noção estética bem apurada. Você, Virgínia, me conta, você que acabou desenvolvendo então os produtos, qual que é o seu papel na sociedade, qual que é o papel da sua sócia na sociedade? Como ela se chama? Josi, né? Josi Guimarães, e a Adriana Yaride também, mas quem trabalha no dia a dia aqui em Belo Horizonte somos nós duas, eu e a Josi Guimarães. Tá. A minha formação é em artes plásticas, né? Ah, tá entendido. Você que desenvolve então a carinha dos produtos. Isso, eu desenvolvi todas as receitas, né, os produtos, eu sou responsável por essa área, né, de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento de produto e pela parte mesmo de produção. E a Josi faz toda a parte financeira da empresa, né? Que legal. E a direção comercial. Qual que é a formação da sua sócia? Ela é engenheira ambiental. Olha, que curioso como vocês se dividiram, né? Porque no senso comum seria ela na produção de queijos e você na outra parte, né? Então, essa história de queijos deve vir muito antes. Por que você resolveu empreender com queijos? Quantos anos você tinha? O que estava acontecendo na sua vida naquele momento? Em 2014, Milena, eu decidi me tornar vegana. E esse primeiro ano, após essa decisão, ele foi muito difícil, né? Foi muito difícil abrir mão do consumo de queijo. Como você bem mencionou, eu sou mineira e nós mineiros achamos que somos donos do queijo, inventores do queijo no mundo, né? A gente não vive sem. Então, no primeiro ano eu tentei buscar algumas receitas na internet. Naquela época não havia quase nada, havia algumas imitações visuais de queijo. E aí, então, eu cheguei a comentar com meu marido, que tinha se tornado vegano junto comigo, de que isso estava muito difícil de sustentar, eu não queria mais. E foi ele quem me lembrou e me disse assim: olha, Virgínia, por que você não faz o queijo como você aprendeu com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, lá em Jaciaba? Porque eu fazia queijo, a gente fazia na minha família queijo para o nosso próprio consumo. O excedente a gente dava para os vizinhos, para os amigos, né? Mas para ter um aproveitamento do leite que era produzido no sítio do meu avô, a gente produzia o nosso queijo Minas, básico, artesanal. Então, foi a partir daí que eu decidi fazer esse teste.
É claro que o primeiro queijo que eu fiz, eu tentei essa receita muito literal, assim, baseada no que eu tinha aprendido, só substituir o ingrediente principal, mas não aconteceu do jeito que deveria, né? O leite, obviamente, não coagula como leite de vaca, mas a partir dessa primeira experiência eu já entendi o que eu precisava fazer para conseguir, de fato, um queijo com a mesma estrutura, com a mesma textura, sabor, aroma. E aí, logo no segundo, então, eu decidi fazer um queijo azul, que era o meu preferido, né? Tipo um gorgonzola, roquefort. E aí eu me lembro, Milena, que eu não tinha a cultura, né, o fungo para colocar no queijo, porque essas culturas, elas são industrializadas, elas são liofilizadas. E eu não tinha essa cultura, então eu acabei adaptando. Eu peguei um pedacinho de queijo gorgonzola lá na casa da minha irmã, retirei o fungo e inoculei no meu queijo que eu estava fazendo. E aí, depois disso, eu precisei buscar, né, uma cultura que fosse vegana para inocular nos meus queijos, porque não fazia sentido eu ter um queijo vegano, plant-based, e usar uma cultura que eu estava retirando de um queijo de origem animal, né? Sim. Entendi. Nossa, quantos desafios você passou nessa parte de desenvolvimento, hein? Por isso tantos anos, né? 2014, depois 2016, um outro ponto da trajetória empreendedora, 2020, outro ponto, né? Hoje, qual que é o momento da jornada empreendedora que vocês estão? Vocês atendem o Brasil em quantos estados? E o que vocês estão pensando de próximo passo? A gente criou um clube de assinaturas de queijos. Que interessante. A gente faz uma seleção dos nossos queijos e enviamos para os assinantes mensalmente. E é muito legal porque isso traz um recurso fixo para a empresa, né? Ao mesmo tempo em que a gente também, para o clube, a gente acaba desenvolvendo novos produtos com exclusividade para o nosso assinante, né? Então, a gente tem essa que seria uma venda direta com o nosso consumidor final e a gente tem buscado agora estar em mais pontos de venda. Hoje em dia a gente está em algumas lojas, em algumas capitais, como Belo Horizonte, São Paulo, né, Recife, Brasília. Fica a dica. Que Brasília, vou procurar vocês aqui. Então fica a dica para os empreendedores, né, de mercado, supermercado, de conveniência, procurarem a Virgínia Cândida, né, o pessoal da Viveg aí para ter essa experiência também. Virgínia, é o seguinte, o tempo da nossa entrevista acabou, mas eu gostei muito de você, de conhecer a sua história. Eu acho que vai render, assim, um lindo programa. Então, eu espero te ver durante a programação do canal Empreender. O Pedro vai te indicar aqui dentro, tá bom? Para as outras produtoras dos outros programas, para você caprichar para contar a sua história. Traz sua sócia, o pessoal, todo mundo que trabalha com você. Eu sei que você tem foco em mulheres também aí, sempre, né, acolhendo e amparando respeitosamente a diversidade feminina. Então, parabéns. Adorei te conhecer, viu? Muito obrigada, Milena. É um prazer estar aqui falando com você. Agradeço de montão aí pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. E a gente também. Um beijo grande. E vou procurar seus queijos para provar. Pode esperar que eu te dou um feedback. Que bom. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Gente, chegou a hora do nosso intervalo, não é isso, André? Muito bem, então a gente vai fazer esse break que é bem rapidinho e na volta, sabe o que você vai conhecer? As melhores estratégias de vendas. Com a participação da nossa colunista Carol Portilho. Jornal do Empreendedor, terceira edição, volta já. Eu fico aqui, te espero. Estamos de volta ao vivo de Brasília para todo o Brasil com a terceira edição do Jornal do Empreendedor, que acontece de segunda a sexta, às 7h30 da noite ao vivo, com reprise às 10 da noite. 2 oportunidades para você, empreendedor do Brasil, ficar muito bem informado. O assunto agora é moda. A São Paulo Fashion Week, além de trazer as tendências para o próximo ano, movimenta uma infinidade de pequenos e microempreendedores do setor, né? Os investimentos chegam a R$5 milhões por edição. É muita cor, muita beleza, muito glamour. É o que a gente acompanha agora juntos na reportagem de Luciana Priami. O maior evento de moda da América Latina está na sua 55ª edição.
O São Paulo Fashion Week Verão 2024 vai destacar a importância de ressignificar e a busca pelas origens em grande estilo. Todas as 40 marcas que vão participar falam a mesma linguagem e se questionam quem somos e o que nos une. É muito importante que a gente dê espaço sempre para essas novas criações, esses novos pensamentos, né? A moda tem adquirido depois, pré-pandemia, um pouco, 2017, mas acho que mais pós-pandemia, durante a pandemia, inclusive, uma revolução organizacional, né? Até pela necessidade da experiência digital, seja na maneira de falar, na maneira de vender, na maneira de produzir. Isso abriu um caminho, acelerou um caminho para diversos modelos de negócio. E isso facilita muito e acolhe muito um pequeno empreendedor, né? E a moda no Brasil, ela tem uma característica, ela é potente, são mais de 300 mil micro, pequenas, médias empresas e ela é muito pulverizada, mas é o micronegócio que vira um pequeno negócio, que vira um médio negócio e vira um grande negócio. Esse é o processo do empreendedorismo no Brasil e principalmente na área criativa, né? Que ela é uma área essencialmente de pessoas. No primeiro dia, o estilista baiano Jefferson Villanova trouxe uma moda abstrata, que vai do parque ao escritório. A versatilidade das peças transmitem conforto. As cores em preto e branco dão o tom dessa coleção despojada e urbana. Uma coleção apaixonante. O nome da coleção é Abstrato e ela foi inspirada na paixão do Roberto Burle Marx pela botânica brasileira. O Roberto, ele era filho de brasileira com um alemão e aos 19 anos de idade ele viajou a estudos para a Alemanha e ele descobriu as espécies brasileiras fazendo estudos de desenho no Jardim Botânico de Berlim. E quando ele descobriu essas espécies brasileiras, ele ficou apaixonado. E quando o assunto é beleza, o natural dominou as passarelas. Os modelos apresentaram o glow e a vitalidade das makes saudáveis. É uma beleza super fresh, a história como se estivessem passeando num parque, né? Um Burle Marx, por exemplo. E aliado às transformações da sociedade, o estúdio TA Studio das de Caldas trouxe um verão colorido, diverso e inclusivo. A moda acessível a todos. Eu trago a cerne a vontade de ser de verdade brasileiro. A gente não ter vergonha de ser a gente. Dessa mistura gostosa em solo, que ainda seja de povos originários, que todo mundo aqui trouxe a diversidade de uma forma muito, ainda que polêmica e cheia de nuances que a gente tende a não querer olhar. De qualquer forma, isso trouxe consequências e coisas também muito boas. Eu, convido todo mundo a olhar para os dois lados, mas também principalmente para as coisas boas que a gente tem enquanto cultura. Este ano, o evento acontece em 3 locais: Complexo Tempo, o Senac FAO e o Iguatemi São Paulo, além de desfiles pontuais em algumas locações históricas de São Paulo, como o Teatro Municipal. Que gostoso, né? Falar de moda, sim, eu acho muito interessante. Já cobri alguns eventos aí da São Paulo Fashion Week e é realmente importante eventos como esse para movimentar mesmo, para acender, para dar visibilidade, não é? Principalmente para o pessoal que está começando e fazendo muito bem. Olha, chegou a hora da nossa colunista, ela que aparece aqui toda sexta-feira, cheia de energia, com muita alegria, Carol Portillo, nossa especialista em linguagem corporal, que esta noite vai falar sobre estratégias de vendas. Ficou curioso? Quer saber tudo? Eu também. Então a gente confere agora juntos. Olá pessoal do canal Empreender, aqui é a Carol Portillo, eu sou especialista em linguagem corporal, comunicação e vendas e a dica hoje é para você vender mais. Já falei aqui algumas vezes quanto que é importante o empreendedor, o gestor, o líder buscar capacitação para os seus colaboradores. Mas tem mais uma coisa que você precisa ficar atento para vender mais e ter atenção aos detalhes, que é o seguinte: o vendedor, para vender bem, ele tem que gostar do que ele vende. Eu fui da área de vendas muito novinha, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi sobre vendas e olha, mudou tudo. Você, para vender bem, você tem que gostar do que você vende. Sabe por quê? Se você não gostar do que você vende, o seu corpo te entrega e aí o cliente não vai acreditar em você.
Eu sempre falo aqui também que o nosso corpo não fala, ele grita, ele berra, ele ainda é fofoqueiro, ele avisa tudo que você está sentindo. Acontece muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que trabalha num banco, ela consegue vender todos os serviços, mas tem um serviço lá, por exemplo, seguro de vida, que nem o seguro dela de vida é do banco que ela trabalha, é de outro, porque ela vê que aquele produto não é tão legal, que existem concorrentes com produtos melhores. Ele não acredita, ele não gosta do que ele vende. Sabe o que acontece? Você pode ver, é o produto que aquele cara menos vende, ele não consegue atingir a meta, nada, mesmo sendo um grande vendedor. Só que você pode, como empreendedor, fazer com que os seus colaboradores e você mesmo entenda, conheça, ressignifica. Se tem algum produto dentro da sua empresa, algum serviço que a sua equipe não gosta tanto, ressignifica, dá um novo significado. Treine essas pessoas, mostre o potencial que esse produto tem, estude os seus concorrentes, entenda por quê. Se você não gostar do que você vende, meus amigos, você vai ter que fazer curso de teatro. Então, é melhor você entender a fundo, estudar, trazer essas informações para dentro da sua empresa e preparar a sua equipe para vender mais. Valeu! É isso aí. Olha, por hoje é só. Essa terceira edição vai ficando por aqui. Eu quero te desejar um bom fim de semana, né? Que você aproveite muito bem aí o seu sábado, o seu domingo, seja trabalhando ou descansando. E só te lembrar que a partir de segunda-feira, às 7h30 da manhã, tem mais notícia ao vivo para você com meu colega Bruno Amorim, às 11h30 da manhã com meu colega Sebastião Garcia e às 7h30 da noite, sou eu quem te espero, hein? Então, um beijo, até lá!